Você já sentiu aquela dor ou aquela fisgada na musculatura durante o treino? Ou mesmo depois de uma prática esportiva, de uma corrida? Você já ficou dolorido que mal conseguiu andar? Isso já aconteceu comigo. As lesões musculares são muito frequentes e na maioria das vezes poderiam ter sido evitadas. Eu sou o Dr. Bruno Massa e nesse vídeo vou te falar por que elas acontecem, quais são as lesões mais comuns, o que você pode fazer se acontecer com você e o mais importante, como a gente pode preveni-las. Afinal de contas, tudo tem um porquê. Mas antes de qualquer coisa, já se inscreve no canal, dá um like no vídeo, isso vai ajudar essa mensagem a chegar a um número maior de pessoas. A primeira coisa que a gente tem que entender são os tipos de lesão, que elas são bem diferentes e depois vão ajudar a entender o tratamento. Uma das mais frequentes é a contusão, a pancada. Por exemplo, quando a gente toma aquela joelhada na coxa numa partida de futebol. Outra é a contratura, que acontece quando a musculatura contrai de maneira muito intensa. E por último, existem as distensões, que é o oposto, quando a fibra distende de uma maneira muito abrupta. Isso pode chegar até uma rotura da musculatura. Viu só? É bem diferente uma coisa da outra. Quais são as regiões mais afetadas? A primeira disparada na maioria dos esportes é a musculatura posterior da coxa, os isquiotibiais. Pode ver qualquer noticiário de esporte, vai ter pelo menos um jogador afastado de algum time de futebol por lesão nesse grupo muscular. Outro é a panturrilha, também super frequente. Acontece no tênis, no futebol, na corrida, no atletismo. E a musculatura adutora, também super comum no futebol ou nos esportes que a gente tem que mudar a direção. E o que causa a lesão? Super importante, tem vários fatores aqui, a gente já começa a entender um pouco de como evitar que elas venham. Vou falar especificamente mais para frente, mas a gente já tem uma ideia. Primeiro, aquecimento inadequado, não preparar a musculatura para atividade física. É super relevante. Eu tenho um vídeo falando de alongamento, hein? Dá uma olhada lá. 2. Fadiga muscular. Então, quanto mais cansada a musculatura, mais propensa ela está a lesões. Isso também é super importante, a gente precisa respeitar o nosso corpo. 3. Treinar com dor ou com uma lesão pré-existente. Às vezes a dor é um significado ou é um alerta de que existe uma lesão aí, a gente precisa tratá-la antes de realizar a prática esportiva. 4. Erro de técnica. O erro de técnica também pode gerar ou levar a uma lesão muscular. E 5. Desequilíbrio muscular ou problemas com a mobilidade, que também aumentam o risco das lesões. Aqui uma coisa importante que quase ninguém fala. Sabia que a maioria das lesões não acontece quando a gente está no nosso esforço máximo? A maioria delas acontece ou quando a gente está distraído, você está focado em outra coisa, quando a gente está cansado, a gente não respeita essa fadiga e usa esse momento para tentar fazer aquele esforço a mais. É aí que a maioria das lesões acontece. Por isso que para prevenção da lesão não é só alongar, muito mais um alongamento que não está sendo feito de maneira adequada. E para prevenção então, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, a gente precisa nos prepararmos para aquela atividade. O treino precisa ter uma progressão. Exemplo, se você vai correr uma maratona, você precisa se preparar. Você não começa treinando maratonas, você vai elevando o seu treino até que você esteja preparado para aquele esforço. Isso vale para o futebol, para o tênis, se você tem uma competição, você precisa se preparar para isso. Envolve um condicionamento físico que muitas das pessoas acabam relevando e deixando para lá. Dormir bem e se alimentar bem. Isso é fundamental para a regeneração muscular. É durante o sono que a musculatura se regenera. Ou seja, dormir e comer bem faz parte de uma prevenção para as lesões musculares também. Cuidar da mobilidade, equilíbrio e controle da musculatura e da mobilidade articular. Isso faz parte também da progressão do treino. É super importante. E por último, respeitar os sinais do seu corpo. Se você está cansado, não adianta tentar passar do limite. Você já cansou num jogo de 2 sets? Não adianta tentar jogar o terceiro. Você já jogou um tempo numa partida de futebol e já está cansado, você precisa respeitar. Eventualmente você não vai poder jogar o segundo tempo. Se você jogar, você pode se machucar e ficar um tempão sem poder jogar. Pensa aí, risco e benefício, se vale a pena ou não. E se aconteceu, o que você vai fazer? Existem algumas coisas importantes para você fazer logo de cara. Nas primeiras 48 horas, a gente precisa de repouso. A gente para com essa musculatura para que não haja uma progressão dessa lesão. Isso, pelo menos até que algum profissional te veja e te oriente de maneira mais adequada. Então, reduzir a atividade é extremamente importante. Compressa de gelo também ajuda, muito importante, assim como compressão. Ambos vão diminuir a extensão dessa lesão, a extensão do hematoma, vão ajudar para que essa recuperação aconteça de maneira mais rápida e ajudam também no controle de dor. Elevação desse membro. Isso também ajuda, assim como o gelo e a compressão,
a reduzir o hematoma, a controlar a dor e vai ser importante aí nesse começo, enquanto o processo inflamatório é muito ativo. Evite voltar antes da hora. Eu sei que às vezes dá uma vontade de recuperar, retornar rápido para a atividade, mas isso pode significar, na verdade, uma piora da lesão e pode atrasar esse retorno. É importante respeitar o seu corpo. Eu já falei isso, eu repito aqui. Se recuperar mal de uma lesão é o caminho mais rápido para essa lesão voltar. E aí acontece sim recorrência. É importante a gente tomar cuidado com isso. É super importante contar com a ajuda de um fisioterapeuta ou de um ortopedista, porque existem graus dessa lesão. Existem inclusive lesões que você precisa operar. É incomum, a maioria a gente trata de maneira conservadora, mas é importante diferenciar isso. E é importante que esses profissionais te ajudem no momento de retornar e na progressão da sua reabilitação. Uma lesão mais leve, em geral, em poucas semanas você consegue retomar a atividade. Nas lesões mais graves, isso pode durar meses ou eventualmente até precisar de cirurgia. Então, a ajuda de um profissional é fundamental. Um detalhe super importante, o uso de anti-inflamatório nessas primeiras 48 horas da lesão podem atrapalhar a recuperação. Esse processo inflamatório inicial é fundamental para a cicatrização. E alguns estudos mostram que a aplicação ou o uso de anti-inflamatórios pode atrapalhar isso daí. Olha só que coisa. Então a gente acaba utilizando analgésicos, outros que não com a função de anti-inflamatório, nessa fase para controlar a dor. Olha só que relevante. Muito bem. Eu sou o Dr. Bruno Massa, eu sou ortopedista, eu sou apaixonado pelo esporte. Vocês já viram aí nesse vídeo e nos outros vídeos que eu tenho aqui. Esse canal aqui eu vou explicar, cada coisa tem o seu porquê e é importante que vocês entendam para que vocês consigam se cuidar. Se vocês gostaram, acompanha sempre o canal, se inscrevendo nele, o YouTube vai entender que isso é importante e vai espalhar essa mensagem para um número maior de pessoas. Compartilhe o vídeo também para aquelas pessoas que precisam dessa informação e que vão se beneficiar disso. Dá um like e eu te vejo no próximo vídeo.